Fala galera, beleza? Luiz aqui e o assunto hoje é Endrick, jogador do Real Madrid, revelado pelo Palmeiras e recém-especulado no Aston Villa e na Roma. Hoje eu vou falar aqui o que eu acho do jogador, como eu enxergo ele como jogador, qual prateleira ele está e o que eu acho que ele deve fazer em relação ao futuro da sua carreira. Então vamos lá, sobre as características do Endrick. Eu já vi o Endrick jogar muitas vezes, vi ele jogar no Palmeiras, na seleção, no Real Madrid e um pouquinho no Lyon. Vi ele jogar mais no Palmeiras e na seleção, confesso. No Real Madrid não vi muito porque ele não tem muitas chances, né? Mas já adianto que acho que ele foi bem nas chances que ele teve. Então, o Endrick é um jogador, é um centroavante. Pra mim ele é mais um centroavante do que um ponta, mas ele não é um centroavante tão alto, né? Não sei exatamente a altura dele agora, não peguei, mas ele não é alto. Isso é ruim para centroavante, mas ele consegue compensar com outras características, como a finalização. O Endrick é um finalizador muito bom. Ele finaliza de várias formas com a perna esquerda. Uma característica que ele não tem tanto é a ambidestria. Talvez ele poderia finalizar mais com a perna direita, mas para fazer esse vídeo aqui eu assisti 2 compilados, um deles do Palmeiras e um dele no Lyon. Ele fez gols com a perna direita, mas poucos. Mas ele consegue se virar de muitas formas aí, usando só a perna esquerda. Ele realmente finaliza muito bem com a esquerda. E ele sempre foi um destaque por ser um atleta muito forte, né? Então desde a base ele é muito mais forte que os seus adversários. E no profissional também não foi diferente. Ele demonstrou ser muito forte e consegue usar isso muito bem a seu favor. Posicionamento também é uma característica relevante dele. Você assiste os vídeos dele e vê que ele se posiciona muito bem, tá sempre livre, tá sempre no lugar certo, na hora certa. Então parece que a bola sobra sempre para ele. Então parece que ele é iluminado, mas claro que pode até ser, mas não é só isso. Ele também se posiciona muito bem. E aí a próxima característica é a explosão. A explosão que eu quero dizer é, ele consegue ser muito rápido em tiro curto. Então, acho que a velocidade não é uma das maiores características dele, apesar dele ser sim rápido, mas ele consegue ser muito rápido em tiro curto, em pouco espaço. Quando ele precisa vencer o zagueiro, atacar o espaço livre, aí sim ele consegue ser rápido e usar a sua força a seu favor. Então, nos vídeos que você assiste dele, também vê lances desse tipo. E o drible curto, né? Ele não é aquele cara que vai driblar para criar, mas ele consegue driblar para abrir para ele mesmo, finalizar. Ele faz isso muitas vezes e muito bem feito. Então, ele não é um driblador, mas ele tem esse drible curto. E outra característica interessante do Endrick é a sua mentalidade, né? Ele sempre demonstrou e continua demonstrando ter uma mentalidade muito positiva e vencedora. Mas vou falar mais sobre essa mentalidade, porque vou falar sobre isso quando a gente for falar sobre as motivações dele, sobre ficar ou não no Real Madrid. Então vamos lá, falando um pouco sobre a carreira do Endrick. O jogador foi um fenômeno nas categorias de base do Palmeiras. Ele fez 86 gols em 121 jogos oficiais, números bem relevantes. Ainda tem números de assistências, né, que eu não peguei, mas com certeza deve ter um número aí legal. Ele foi bicampeão brasileiro e bicampeão paulista com o Palmeiras, e em pelo menos um desses títulos aí de Brasileirão, ele foi o grande protagonista. Se eu não me engano, foi naquele que o Botafogo perdeu a liderança para o Palmeiras, e o Palmeiras se sagrou campeão. O Endrick foi o grande jogador daquela campanha. Então acho que ele não tinha nem 18 anos, porque quando ele teve 18, fez 18, né, ele foi para o Real Madrid. Então não tinha nem 18 anos e foi protagonista de um título brasileiro. Aí ele vai para o Real Madrid, tem pouquíssimas chances, né, porque lá os jogadores que são titulares são os melhores do mundo e são aquele tipo de jogadores que não costumam dar chances aos seus reservas, não gostam nem de ser substituídos. Então imagina dar chance de um reserva jogar um jogo completo. É uma coisa extremamente rara de acontecer. Então, mesmo assim,
Eu achei, né, que quando o Endrick entrou no Real Madrid, ele foi bem. Foi bem, fez gols, ou gol. Acho que ele fez mais de um gol, mas eu lembro de um gol dele na Champions, se não me engano. E ele vai pro Lyon buscando jogar mais para ir para a Copa do Mundo e ele consegue se destacar lá. Teve algum entrevero entre ele e o técnico, não me lembro. Não lembro quem era o treinador, mas teve esse desgaste aí. Teve esse desgaste aí entre os dois. Mas de qualquer forma ele conseguiu se destacar jogando como ponta e como centroavante. E conseguiu se destacar ao ponto de merecer ser convocado para a Copa do Mundo, convocado por Carlo Ancelotti. Falando sobre a seleção brasileira, ele também foi bem na seleção brasileira, na minha opinião. Ele fez gols importantes quando o treinador era o Dorival Júnior, gols que até meio que salvaram o emprego do Dorival em algum momento. Ele fez um gol importante contra a Inglaterra e um gol importante contra a Espanha. E aí ele fez também bons amistosos na era do Ancelotti, quando foi convocado. Porém, na Copa do Mundo teve pouquíssimas oportunidades e quando teve não foi tão bem. No jogo contra a Noruega, todo mundo lembra do gol que ele perde. Aquele gol que ele deveria ter dominado com a perna direita e talvez até conduzido para finalizar depois. Mas, resumindo aqui, na seleção brasileira eu acho que a média dele ainda é boa. Apesar da Copa não ter sido tão boa, a média eu acho sim positiva. Então, resumindo toda a carreira dele, o que a gente pode reparar? Que sempre que ele tem chance, ele corresponde. É muito difícil o Endrick não corresponder. Isso é importante. E agora, para onde ele deve ir? Ficar no Real Madrid? Ou para onde ele tem que ir? Por que ele deve sair? Ou se ele deve sair mesmo? E ele tem que buscar protagonismo? Vamos lá. Como eu falei no começo do vídeo, hoje saiu a notícia de que ele deve ficar no Real Madrid, porque Mourinho, o próprio Endrick e o clube gostariam disso. Porém, o Real Madrid tem Kylian Mbappé como titular, o melhor jogador da geração, na minha opinião, e acabou de contratar o centroavante Carlos Espí, que seria um substituto imediato para o Mbappé, deixando o Endrick como terceira opção. E aí, a partir do momento que você é um jovem brasileiro talentoso e vai ficar como terceira opção de qualquer clube, para mim, você tem que sair. Você ficar num contexto desse é muito cômodo, é acomodar-se e é ruim para a própria carreira. E aí, para onde ele deve ir? Também hoje saiu a notícia de que, ou ontem, se não me engano, saiu a notícia de que ele procura um clube que jogue competições europeias, que ele possa ser titular como camisa 9, e acho que são essas as condições que ele procura. E aí tem o Aston Villa e a Roma como possíveis alvos. Só que o Aston Villa tem um centroavante que é muito querido por lá, né? Que é o Watkins, centroavante inglês, e que é um excelente centroavante. Então ele chegaria para ser banco do Watkins no Aston Villa, muito provavelmente. Ele poderia jogar em outra posição? Poderia, mas como a notícia nos informou, ele quer jogar como 9, e aí como 9 ele seria reserva. Já na Roma, eu não sei quem é o centroavante lá hoje, não pesquisei, porém acredito que o Endrick seria o titular. E aí, apesar de não ser uma liga tão relevante quanto a Premier League, ainda é uma das 5 maiores ligas do mundo e acho que seria um contexto excelente para ele se desenvolver. Então, ficar no Real Madrid, ir para o Aston Villa ou ir para Roma, eu acho que o movimento certo seria ir para Roma, por esses motivos. E aí, como eu já expliquei, ele deve sair porque ele é muito jovem, ele tem muito potencial, ele pode ser um grande jogador, e aí ficar como terceira opção não é o ideal. E sim, ele tem que buscar protagonismo. O Endrick é um jogador que teve protagonismo no Palmeiras, que como a gente falou no começo do vídeo, ele foi protagonista de um título brasileiro, então não foi pouca coisa.
Então ele tem sim que buscar isso na carreira dele. Ele já foi esse jogador. Então ficar lá no banco do Real Madrid é ser coadjuvante do coadjuvante. Então eu acho que o movimento certo seria sair e, nas opções que ele tem hoje, seria ir para Roma. E aí qual é a prateleira do Endrick hoje? Muita gente achou talvez que em 2026 ele já estaria em outra condição. Mas talvez ter ido para o Real Madrid foi um movimento errado. Eu entendo que falar não para o Real Madrid é praticamente impossível. Só que num contexto que você tem Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, acabou de chegar lá o Diomandé, o jogador mais caro da história do Real Madrid, se não me engano. E aí tem o Carlos Respi e outros jogadores. Fica muito difícil para você jogar. Então talvez tenha sido um movimento errado da carreira do Endrick ir para o Real Madrid. E talvez isso tenha prejudicado um pouco a sua carreira, tanto que para ir para a Copa do Mundo ele teve que sair e ir para o Lyon. Então hoje ele é apenas um jovem com um potencial muito grande. Então ele está muito abaixo de muitos jogadores, até mesmo da idade dele. Por exemplo, com Lamine Yamal, não existe nem comparação. Na minha opinião, tá? Você pode discordar de mim, mas eu acho bem difícil. Como eu já disse, ele venceu títulos importantes sendo protagonista. E pra mim ele já tem importância na seleção brasileira. Não jogou tantos minutos na Copa do Mundo. Porém, acho que para esse próximo ciclo ele vai ser um dos protagonistas da equipe, junto com Vinícius Júnior, Estevão e outros jogadores. Então eu já vejo ele com alguma importância sim, principalmente agora nesse próximo ciclo. Para mim, como eu disse, ele precisa se firmar como protagonista no clube europeu. Acredito que se ele sair, esse é o caminho natural, mas ele precisa sair. E acho que ele precisa querer sair também. Porque se ele querer ficar no Real Madrid, eu acho que será muito cômodo. E sim, eu acho que ele pode chegar muito longe. Ele é muito jovem, existem jogadores que atingem o seu auge ainda mais velhos. E pode ser o caso do Endrick, e ele não vai nem ser velho, né? Mais velho eu quero dizer porque ele tem 19 anos. Mbappé atingiu um auge ali com 19, tá? E tá num nível muito bom até hoje. Auge porque ele ganhou a Copa, né? Assim como Lamine Yamal. Mas acho que o Endrick pode sim chegar muito longe e ser um dos grandes jogadores do mundo no futuro. Beleza? Então agora me conta aqui nos comentários o que você acha do jogador, qual movimento você acha que ele tem que fazer e onde ele pode chegar, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.